Oi família, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo bem diferente do usual, que vai ser um vídeo assim, de eu respondendo algumas curiosidades, algumas dúvidas que vocês mandaram pra mim lá no meu Instagram. Então me segue lá que sempre tem alguma atividade pra vocês estarem participando, uma enquete, alguma coisa que é bem legal. E ainda tem mais um fator de diferença, que é que hoje eu tô gravando junto com mais uma pessoa me assistindo, assim, tipo, que não tá participando ativamente, mas que tá aqui, que vai passar as mensagens aqui pra mim. Isso me deixa... Não sei como eu me sinto quanto a isso, é uma experiência nova. Então, gente, o Pedro tá aqui, o meu namorado. Então ele vai ler pra mim as perguntas que foram trazidas no Insta pra eu responder aqui, sem eu ter visto tantas. Com tanta coisa antes pra me preparar. Então vai aqui, ó, batidão. Beleza. Vou começar? Você falou aí, família? Não, eu tenho que falar isso. Pode. Oi, família! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Não, Não, né? Não, Ah, nem fica assiste meus assim. vídeos. Como é conciliar o namoro e medicina? E como foi na época do cursinho? Nossa, mas direto, assim, de primeiro de namorado, É que tá aqui. como que a gente Combina no concilia? Ah, parcimônia, equilíbrio. Com muita paciência. É. Ah, sim, o que acontece? Pra mim, eu acho que assim, pra mim foi difícil num sentido de que o Pedro passou direto no terceiro ano e eu fiquei no cursinho durante 3 anos. Então, tipo, ele tava progredindo na faculdade e eu ainda tava estudando. E eu ainda não tava na faculdade, então assim, eu ficava meio insegura em relação a algumas coisas, eu me sentia bem... Não sei qual que seria a palavra, mas eu me sentia mais... Comparável. Me comparava muito com a vida, porque a vida dele tava progredindo e a minha tava assim, estagnada. Só que o Pedro sempre foi muito companheiro, ele sempre me apoiou muito, me incentivou muito, sempre se fez muito presente. E ele acreditava muito em mim, assim, tanto que no dia que eu passei, que tem o vídeo da minha aprovação, ele tava junto no carro na hora que eu passei e tal, e é uma emoção, assim, de todo mundo, é uma vitória pra todo mundo. E na faculdade, você já tá acabando a faculdade, né? Ele já tá acabando a faculdade dele, eu entrei na minha ano passado. Então a gente combina de se ver, ele vem final de semana, ainda é perto uma cidade da outra. Vem final de semana, fica um tempo, vai nas coisas comigo, participa das coisas comigo, né? Então, mais e a gente fácil. e outra, a gente já era de outra cidade. Eu morava em uma, ele morava em outra. Então, a gente já tá um pouco acostumado a não estar 100% todo dia presente um na vida Nossa, do não me outro. atende. Então. Mas é aquela questão de se respeitar e de entrar em certos acordos com certas coisas, porque eu ia falar assim pra você, ó, quem quer dar um jeito. É, né? E isso é uma frase que o Pedro odeia, e ele até falou pra eu nunca mais falar, então eu só falo assim quando é de brincadeira. O que você fazia nos seus dias mais pesados como vestibulanda? Chorava. Assim, olha, eu vivia com os meus pais, né, eu fiz cursinho na minha cidade, e eu vivia com eles. E tiveram vários momentos em que eu tava assim, bem mal, num dia muito mal, que principalmente o meu pai, ele percebia que eu tava bem mal e ele me incentivava a me distrair. Tipo, ó, vai dormir, vai assistir um filme, vamos lá comprar um sorvete, vamos lá. Tipo assim, eu tava como uma criança mesmo, assim, alguns dias, porque quando ele via que realmente eu não tava legal mesmo, que eu tava muito mal, então ele tentava me ajudar. Mas eu em si, eu tentava fazer alguma coisa diferente. Tipo, por mais que eu ficasse ali fazendo exercício, eu não conseguia desenrolar. Então, eu ia fazer alguma coisa que me desestressasse, ia tocar um violão, ia cantar, ia assistir um filme, ia na casa da minha avó, eu combinava de sair com alguém. Dava um jeito de espairecer, assim, descansar um pouco a minha cabeça. Na faculdade, teve momentos em que você se sentiu incapaz e até pensou em desistir do curso? Eu nunca pensei em desistir do curso, nunca. Só teve um momento na minha vida, que foi ano passado, que foi quando que até me sugeriram, na verdade, a possibilidade de eu trancar a faculdade, que foi logo que a minha irmã nasceu, que a minha família ficou muito conturbada, né, porque ela teve que ficar um tempo no hospital, e ela correu vários riscos, então assim, minha família tava muito abalada, eu também tava muito abalada, só que a faculdade tava correndo. Então eu faltei durante uma semana inteira da faculdade. Só que a questão dela não se resolveu em dias, em semanas, foram meses. Então, como aquilo tava me deixando mal, assim, eu conversei com meu psicólogo e ele falou que eu deveria considerar a possibilidade de trancar a faculdade. Só que eu falei pra ele que aquilo nunca passava pela minha cabeça, porque eu tinha demorado muito pra chegar aqui e eu sabia que de alguma forma as coisas iam se resolver. E é aquilo que ele fala pra mim até hoje, assim, a melhor forma de ajudar a minha família e a minha irmã é eu continuar na faculdade,
me formar e garantir um futuro, assim, bom pra todo mundo. Então, desistir não. Mas claro que é difícil, né? Mas você vai numa festa ou outra, você esquece. Como é engajar com pesquisa científica no início da faculdade? Aí me ferrou, né? Porque eu não sei muito sobre pesquisa. Pra ser sincera com vocês, a FAMEMA, ela não incentiva muito essa parte da pesquisa. Aqui a gente tem uma falta muito boa e até tá sendo uma pauta, assim, que tá sendo discutida nesse momento com o EAD, que alguns alunos estão correndo atrás, de pedir para professor para ensinar um pouco mais, para incentivar um pouco mais. Tem a questão das bolsas, né, da iniciação científica aqui, que algumas delas foram cortadas esse ano, se não todas, eu acho. Então a gente tem uma dificuldade muito grande. Mas você se envolver em projetos, né, eu apresentei todas as atividades extracurriculares que tem aí. Liga tem iniciação científica, a IF tem bastante iniciação, então, tipo assim, você consegue. Se você entra num grupinho que tem gente que já tá engajado, tem professor que faz pesquisa e daí ele chama alunos e aí um aluno chama outro de outros anos. Então, de algum jeito, você acaba, assim, participando. Mas o incentivo aqui na FAMEMA é bem menor do que em umas outras faculdades maiores. Você fez quantos anos de cursinho? Eu fiz 3 anos de cursinho. Você acha que quem cursa MED pelo PBL vai sofrer mais nas provas de residência? Na verdade, dizem que é o contrário, né? Que o PBL, ele te prepara muito melhor para as provas de residência, porque já são casos clínicos. Tanto a parte da teoria que você pega lá, que você tem que responder, é um caso clínico. E esse jeito que vem escrito, assim, o caso clínico na pergunta, é como a gente recebe desde o começo da faculdade as questões da tutoria, sabe? Então vem lá, fulano, tantos anos, de tal lugar, não sei o que, tá sentindo tal coisa, fez tal coisa. E é assim que a faculdade vai preparando a gente para encarar, né? Que o PBL ele é um estudo mais direcionado para os casos, então você vai analisando caso por caso. E aí também a prova prática da parte da residência é aquilo que a gente faz na prática daqui. A gente faz o LPP, que é a simulação com o paciente, e a partir do 5º, 6º ano, eu acredito que a gente tem aquela parte das estações, que minha afilhada até veio conversar comigo, assim, que a gente vai fazer na prática nas estações, simulando os atendimentos, aprendendo a parte específica, que é como ocorrem as provas mesmo de residência. No primeiro ano da FAMEMA, vocês já vão por o ambulatório? Não é exatamente para o ambulatório, a gente vai para a unidade de saúde da família, né, o SF, com a UPP. Só que você consegue participar dos ambulatórios da FAMEMA, os ambulatórios de especialidade, né? Eu, por exemplo, quando eu tava na Liga de Pediatria ano passado, a gente ia no ambulatório de endocrinologia, que fica lá no outro HC. Então você vai, acompanha, a sua liga faz um convênio, assim, né, com os professores que trabalham lá. E aí você pode ir acompanhar os internos, pode acompanhar a residente, a consulta, eles às vezes ensinam alguma coisa, te deixam fazer alguma coisa. Então você consegue fazer isso pelas ligas, assim. Mas na faculdade em si a gente já tem a prática com a USF. Qual o custo de vida aqui em Marília? Depende um pouco do lugar que você mora. Aqui onde a gente mora é o que a galera chama de feudo, né, que é tudo em volta do HC, assim, e aí um tanto de pessoas moram de um lado, outro tanto mora no outro, e aqui a média de preço de aluguel, tá, é R$1.000, a média. E aí tem a parte do condomínio, que vai variar de condomínio para condomínio, da localização em si, da quantidade de quartos, mas todos os prédios aqui de Marília, dessa parte pelo menos que eu sei, já vem no condomínio a água e o gás inclusos. Daí você tem que pagar pela energia e pela internet à parte. E a questão da locomoção, né? Quanto mais próximo você mora da faculdade aqui, menos você vai gastar com locomoção, porque você vai a pé pras coisas, pra unidade de educação. Só pra USF que a gente divide o Uber todo mundo. Só que quem mora mais no centro dizem que tem um custo de vida um pouco melhor, porque custa menos para você morar lá e às vezes é um apartamento melhor, mais estruturado. Só que tem a questão da locomoção, que às vezes fica meio longe assim. Não sei se você vai conseguir vir a pé, se você vai ter um carro. Então, vamos colocar aí, ó, calma. R$1.000 essa parte da moradia. Mais a questão da alimentação. Eu moro perto da minha casa, eu sempre consigo voltar, então eu trago comida. Então eu gasto assim, de fora disso, tirando a comida que a minha família já traz pra mim, que não é um gasto que eu tenho assim comigo. Vamos colocar, sei lá, uns R$200 por mês, mais ou menos, de compras pra isso. Mas acho que quem mora aqui sem parar deve gastar um pouco mais. E a questão da locomoção do transporte, o meu ônibus custa uns R$30 e eu tenho carteirinha, então vai pela metade, dá uns 15. Então R$30 pra ir e voltar. E internet uns 100, energia uns
50? Quanto que dá tudo isso que eu falei até agora? Não sei. Vamos chutar em uns 2.000 e Chutando pouquinho, alto. Porque chutando você alto. pode dividir aluguel, dependendo de... Você pode dividir, exatamente, você pode morar com alguém, isso vai fazer com que você divida todas as despesas. Mas vamos colocar aí no máximo, então uns 2.000 e pouquinho, assim. Top, top. Não é tão alto assim. Eu acho que é uma cidade que dá pra ter uma boa qualidade de vida. Há quanto tempo você e o Pedro estão juntos? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Eu já sei. 6 anos. E 5 meses. tá bom. Vou aceitar, não contei. Mas tá 6 anos. A gente se conhece há muito tempo. A gente se conhece desde os 12, 13. Mas a gente não namorou, começou a namorar só com 16. Quais são as atividades extracurriculares que você pode fazer na família? Tem toda a série aí no YouTube, né? No canal, que eu mostrei praticamente tudo. Faltou pouquíssima coisa, assim. Eu participo do quê? Vou falar de mim. Eu participo de 4 ligas. Participo da Liga de Pediatria, de GO, de Neonatal e de Radiologia. Queria entrar em outras? Sim, mas não tenho tempo. Eu participo do Sense, na frente da música. Também tô na parte da coordenação ali, de frente da música. O que mais que eu participo? Esqueci um pouco do que eu faço, mas é porque esse ano a gente realmente não conseguiu fazer nada, assim. Foi mais a parte das ligas e tal. Mas eu pretendo entrar para outras coisas no ano que vem. É difícil a transição do ensino tradicional para o PBL? Um pouco, só que eu já não considero que eu tava no tradicional quando eu tava no meu último ano de cursinho, porque essa parte de ficar escutando o professor passar a matéria o tempo todo e ficar assim à mercê do que ele fala, do que ele faz, eu acho que é muito cansativo. E eu já não ficava o tempo todo prestando atenção. Prestava atenção em algumas matérias, anotava bastante coisa, mas depois eu tinha que parar e centralizar todo o meu estudo e fazer de um jeito que eu entendesse. Então eu já tava assim, querendo me desvencilhar dessa parte muito dependente. Eu queria ter o meu tempo de estudar sozinha, sabe? Então eu prefiro muito mais o PBL do que ficar durante horas, você pode falar pra mim, do que ficar durante horas, o dia inteiro escutando o professor falar. E às vezes o professor que não tem didática. Questão de costume, né? Você acaba tendo que se virar dependendo de como for a... E você não tem tempo destinado pra isso. No PBL a gente tem. Isso é verdade. Aí você fica Tem. refém disso. Eu prefiro muito PBL. Sou do Nordeste e tenho interesse na FAMEMA. Você tem alguma dica pra quem nunca teve contato com o vestibular? Tem que pegar as provas antigas. Tem que pegar as provas antigas, ver mais ou menos como que é a questão do tempo, a questão da distribuição das provas, das matérias, como que eles cobram, olhar como que é a correção, olhar as notas do pessoal, como é que foi, assim, preparação normal de vestibular, só que eu acho que, como eu conversei com uma menina do Nordeste no Instagram, ela falou que lá é muito voltado pro Enem. Então as provas direcionadas, paulistas, assim, elas não têm muita coisa a ver com o Enem, então acho que você tem que olhar especificamente. Você decidiu que você queria fazer medicina? Você teve alguma influência ou foi do nada? Eu não sei. Eu não tenho certeza, mas acho que são vários pontos assim, uma coisa vai fortalecendo a outra. Eu tive sim, uma parte de mim teve sim uma influência. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, a questão da verdade sobre a medicina. Vai estar aí. Eu fiz um vídeo sobre isso e eu falava lá que, assim, eu acreditava que um pouco era por conta da influência da minha família. O meu pai, quando eu era pequena, ele trabalhava em farmácia, ele trabalhou durante muito tempo e ele gostava muito de saber qual remédio que dava, assim, pras pessoas. Ele ajudava muito. Até hoje ele é uma referência, assim, em casa, que a gente pergunta, tô me sentindo meio mal, e ele já sabe mais ou menos. Ele trouxe um pouco desse amor que ele tinha disso pra mim. Hoje em dia ele é advogado, ele não faz aquilo mais. Mas foi trazendo, assim, e a minha família falava que médico era uma profissão que você não dependia de ninguém, que você era o profissional autônomo, que isso era bom. E aí, com o passar do tempo, uma coisa que eu sentia muito dentro de mim, e eu falo até assim, por exemplo, em festas de aniversário, uma coisa que eu queria muito era me sentir útil. Eu não queria me sentir uma pessoa que tava ali, assim, só aproveitando o bom e do melhor. Eu queria me sentir útil de alguma forma, eu queria contribuir de alguma forma. E aí eu pensava que nessa parte da saúde era a parte mais difícil, mas era a parte que a gente mais conseguiria atuar, mais conseguiria ajudar. E eu também, e aí eu tenho esses dois opostos, né? A parte do meu pai, que hoje ele é de humanos, mas ele já
trabalhar um pouco essa parte biológica. E a minha mãe, que ela é contadora, então ela trabalha muito com números, trabalha em escritório, a minha tia também. Trabalha com números, com escritório, e eu fiquei um tempo lá quando era mais nova e eu falava, mano, não quero ficar aqui fechada, sozinha, fazendo uma coisa só o dia todo. Eu quero poder conversar com as pessoas, eu quero poder ter esse contato, assim, com cada um, sabe? Eu preferia atender o telefone, conversar com alguém do que ficar o dia todo mexendo no computador, fazendo uma coisa só. Então eu gosto muito desse contato, assim, humano, social. Eu sou uma pessoa social. Alegria. Como lidar com gente que fala mal de você? Não sei. Eu espero que ninguém fique falando mal de mim, mas deve falar, né? Quando a gente tá, principalmente assim, se expondo de uma forma, sempre vai ter crítica. Você sempre vai ser julgado de alguma forma. Eu nunca recebi isso diretamente, tipo, eu nunca vi ninguém falando mal de mim, assim, diretamente. Mas eu acredito que um comentário ou outro até deve ter, uma experiência ou outra ruim, a gente passa mesmo. Tem algumas pessoas que a gente, em algum momento da vida, não se entendeu muito bem e ficou por isso mesmo, sabe? Essa situação não foi resolvida. Mas eu tento de duas formas, tá? Já me envolvi em algumas confusões aí com pessoas e tal, então em um primeiro momento eu fico muito irritada, muito brava, mas depois eu fico muito triste com isso e eu tento resolver. Eu tento conversar, eu tento me aproximar de novo, eu tento mostrar uma coisa diferente e eu acho que isso te fortalece, sabe? Mas acho que é uma questão de você lidar com opiniões externas, acho que independente de como chega isso, né? Você tem que tentar entender, assim, o porquê que isso tá acontecendo. Porque às vezes é uma coisa que não tem nada a ver com você, mas a pessoa te pegou, assim, pra projetar o que ela não gosta dela em você, projetar alguma coisa dela mesma, uma insatisfação dela em você e não tem nada a ver contigo, sabe? Você tem que saber realmente filtrar, saber filtrar tudo isso. E o que eu tava falando é, quando você tem um desentendimento com uma pessoa, em um primeiro momento você pode tentar resolver, pode tentar colocar uns panos quentes, tipo, sei lá, até pedir desculpa, por mais que às vezes você sinta que você não tá errado. Pede desculpas e tal, tenta manter um relacionamento estável. Mas é lógico que a pessoa do outro lado, ela tem que se manter aberta, né? Ela tem que estar aberta a perceber, senão você fica lá que nem tonta, tentando restabelecer uma situação que a pessoa não tá nem aí, tá andando aí pra você. E aí, quando isso acontece, vida que segue, cada um, valoriza aquilo que você tem, valoriza aquilo que você é. O problema é da pessoa, sabe? Ela que tá infeliz. Se você ficar remoendo aquilo por muito tempo, ela ganha com isso. Então, não fica remoendo. Não que eu seja assim. Ignora. O que te fez optar pela FAMEMA, mesmo tendo passado na USP, Nesp e outras? Tem um vídeo específico sobre isso também, cara. Fiz um vídeo assim de muito tempo explicando todos os pontos favoráveis de cada faculdade, todos os pontos desfavoráveis de cada uma delas. Eu coloquei tudo na balança e decidi. E assim, de verdade, alguns problemas da faculdade até às vezes me fazem ponderar se eu tivesse em outro lugar seria diferente. Mas eu acho que não dá pra eu não considerar todo o conjunto que é a minha vida na faculdade, sabe? Não envolve só eu estudar aqui e ter o melhor ensino possível do mundo, do Brasil. Mas a gente sabe hoje, é uma coisa que é ainda mais discutida, que não é só aquilo, não é só essa parte da teoria, não é só essa parte do seu conhecimento, a parte do emocional, a parte do social, ela faz muita diferença. Não adianta você estar num lugar que tá no ranking, top 5 do mundo, assim, que é ótimo, maravilhoso, mas você é uma pessoa deslocada, você sente que você não tem momento de lazer, você não se encontra num grupo, você se sente triste, sabe? Eu acho que isso não vale a pena. Ou às vezes você mora num lugar que, assim, não tem boas condições, você tem que se deslocar demais, é uma condição financeira difícil, enfim. Muitos pontos. Fica muito longe da família, muito longe dos seus amigos, da sua vida que você tinha antes. Eu acho que a gente tem que conseguir analisar tudo isso, porque é uma decisão que transforma a sua vida. Eu achei legal aqui, se você tem caderno inteligente. Não tenho caderno inteligente. Já vi sobre, mas eu uso ou o meu computador pra estudar, tipo, de fazer resumo lá, de grifar os livros em PDF, ou eu uso o livro, que agora eu tenho alguns. Ou eu uso fichário, que eu gosto bastante de usar fichário. E o caderno inteligente era mais ou menos isso, um fichário assim, mas um pouco mais fácil. Você conhece? Não. Ou um caderno normal. Ou folha avulsa, né, que eu gosto bastante de usar. Resumos. O resumo me prepara pra tutoria, assim. Sim. Cor preferida? Eu acho que vermelho. Por quê? Porque cai bem em mim. Um sentimento. Felicidade. O que você mais gosta de estudar? Na faculdade
e fora dela. Na faculdade eu gosto muito de embriologia e fisiologia. Pra mim, fisiologia, assim, ó, tá acima de tudo, porque é a parte mais legal. Anatomia, eu tenho muita dificuldade de estudar por livro. Esse ano foi, assim, péssimo. Por mais que, você procura imagem, vídeo na internet, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você tá no laboratório, o professor tá explicando, pegando o negócio, falando, ó, isso daqui é isso aqui, é outra coisa. E bioquímica pra mim é o ó, muito complicado. Histologia, a gente também não tem muito incentivo na faculdade, nem perguntam mais isso nas provas porque a gente não tem mais professor de histologia. Mas assim, fisiologia, o jeito que acontece, é claro que ela engloba todas as outras coisas, né? Você tem que saber anatomia, você tem que saber a bioquímica do negócio, você tem que saber embriologia, como é que foi formado, mas assim, fisiologia é a parte mais dinâmica, a parte mais legal. E fora da faculdade, que eu gosto de estudar, ó, não vou falar assim que eu gosto de estudar, né? Porque na escola eu gostava de estudar biologia, tal, beleza. Mas assim, coisas que eu gosto de fazer fora da faculdade, que eu gosto de pesquisar, ouvir sobre, é casos criminais. Eu gosto muito de umas coisas assim, essa parte da criminologia, de entender, sabe? Me prepara, não sei, dá uma adrenalina no meu cérebro, assim, eu fico muito atenta. Às vezes eu fico com medo depois, mas eu acho que é bom porque daí eu fico bem atenta quando eu tô andando na rua, eu fico prestando bem atenção. Os seus materiais escolares preferidos? Eu gosto de agenda, mas eu não uso sempre. Mas eu gosto de ter uma agenda, de anotar as coisas. Principalmente assim, nesses últimos anos, eu me sinto mais organizada. Eu gosto de post-it também, porque eu anoto bastante coisa. E eu gosto de caneta estabilo. Bem humilde, mas eu gosto daquelas canetas. Aquelas canetas são bem pigmentadas, assim. Você não precisa ficar escrevendo Solta várias vezes. Você tinta, passa rodou. assim, ó, já tá lindo, já tá forte, já tá maravilhoso. Gente, então era isso. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Vamos curtir e compartilhar com os amigos. Se inscreva aqui no meu canal. Comente aqui embaixo se vocês quiserem ver mais vídeos como esse. Me sigam lá nas redes sociais, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aí vocês participam quando tiver alguma coisa por lá, me manda mensagem, a gente conversa. Obrigada, Pedro. Bom, e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!